pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a nossa sexta aula da disciplina de Física, aqui pela Faculdade Netcom, do curso de Engenharia Eletrônica, certo? Meu nome é Ricardo Silva Borges. O livro que vamos ter como referência é justamente esse livro aí da capa verde, que vocês podem observar abaixo, que é o livro do Halliday, Resnick e Walker, né? Que é justamente Fundamentos de Física, volume 2, nona edição da editora LTC. Certo, pessoal? Então, relembrando um pouco sobre as aulas passadas, a gente havia comentado, né, sobre temperatura, calor, todas as fórmulas que regem envolvendo calor. Havíamos comentado também sobre a lei zero da termodinâmica, que está relacionado com o equilíbrio térmico. E agora nós vamos dar continuidade comentando justamente sobre a primeira lei da termodinâmica. Mas para compreendermos melhor sobre a primeira lei da termodinâmica, temos um conceito muito importante para entendermos, que é justamente sobre trabalho. Lembrando que calor, né, como a gente já havia comentado nas aulas passadas, calor é caracterizado como o quê? Transferência de energia, né? Energia em trânsito em um determinado corpo. Agora o trabalho está relacionado com o que, pessoal? É a mesma coisa relacionada com a física 1. Trabalho é força vezes deslocamento. Tudo bem? Então, para compreendermos um pouco, né, como essa relação entre calor e trabalho, temos esse exemplo aqui, né, de um sistema, né, contendo gás internamente, e abaixo temos um reservatório térmico, né, justamente para controlar, né, o acionamento ou desacionamento de temperatura internamente para esse sistema, que no caso o sistema está caracterizado como gás interno, certo? Então, como vocês podem observar nessa imagem, também temos ali um êmbolo, e em cima do êmbolo temos umas esferas de chumbo. Tudo bem? Então, pessoal, para compreendermos melhor, né, como é aplicado o processo termodinâmico, é só a gente observar essa imagem, né? Temos aqui então o equilíbrio térmico, né? É justamente essa força que é aplicada aqui sobre o êmbolo. Ela é igual à força peso do êmbolo mais o peso das esferas de chumbo. Tudo bem? Ou seja, isso junto está em equilíbrio termodinâmico. Agora, quando ocorre o que? A retirada das esferas de chumbo ou inserindo mais esferas de chumbo, esse êmbolo tende o que? A se deslocar, certo? Então, consequentemente, essa força ela fica o que? Ela varia, né? Para mais ou para menos, certo? Então, quando ocorre essa variação do êmbolo, né? Esse deslocamento do êmbolo e a força que é aplicada aqui altera, temos aqui então o trabalho, bem, que é justamente força vezes deslocamento. Então, o processo termodinâmico é justamente isso, pessoal. Quando temos aqui o equilíbrio termodinâmico, né? O equilíbrio térmico, que é justamente o que? A pressão inicial, o volume inicial, a uma temperatura inicial. Para esse sistema aqui, está em operação o que? Estático, né? O êmbolo está parado, não está tendo nenhuma movimentação, porque, como a gente havia comentado, a pressão interna aqui, a força exercida sobre o êmbolo, ela é igual à força peso contrária, né, do êmbolo, junto com as esferas de chumbo, certo? Com esse reservatóriozinho da esfera de chumbo. Então, quando ocorre a retirada do chumbo, ou colocando mais chumbo, ou alterando aqui a quantidade de calor inserida aqui sobre o sistema, consequentemente ocorre o que? O deslocamento do êmbolo. Então, quando ocorre o deslocamento do êmbolo, consequentemente também temos o que? A variação da temperatura, da pressão, do volume e da temperatura, certo? Então, quando ocorre essa mudança da pressão, do volume e da temperatura, conhecemos como processo termodinâmico, né? Então, nessa imagem aqui, quando o reservatório, né, que esse reservatório, quando ele cede calor para o sistema, ou seja, o calor é positivo. Por que o calor é positivo? Porque ele está aumentando o calor do sistema. Então, consequentemente, vai ocorrer mais agitação molecular e esse êmbolo tende a o quê? Fazer um trabalho positivo, levantando o êmbolo para cima. Agora, quando o sistema cede calor para o reservatório,
consequentemente diminui o que? A agitação molecular aqui internamente e o êmbolo tende a descer. Ou seja, então o calor aqui é caracterizado como negativo e o trabalho também fica negativo. Tudo bem? Então, temos aqui como exemplo, suponho que algumas esferas de chumbo sejam removidas do êmbolo, certo? Como vocês podem observar, permitindo que o gás empurre o êmbolo e as esferas restantes para cima, né? Ou seja, vai ficar mais leve, consequentemente a força aqui exercida é maior que a força peso, né, das esferas de chumbo junto com o êmbolo. Então, por isso tende a subir. Então, essa subida é caracterizada justamente o que? O deslocamento finitesimal, né, que é o deslocamento do êmbolo sobre essa parte do isolante aqui do reservatório, né? Então, quando o deslocamento é pequeno, podemos supor que a força é constante durante o deslocamento, né? Ou seja, a força ela não altera seu valor. Então, nesse caso, o módulo de força é igual ao que? A pressão vezes a área, certo? A pressão aqui exercida aqui sobre o êmbolo sobre a área do mesmo, onde P é a pressão do gás e A é a área do êmbolo. Logo, o trabalho finitesimal é caracterizado como dW, né? Então, realizando pelo gás durante o deslocamento. Então, para a gente ter a formulação final relacionada do trabalho, podemos lembrar que o primeiro conceito, né, que a gente já havia comentado em Física 1, vocês já observaram, que é a fórmula tradicional do trabalho, que é força vezes deslocamento. Certo? Então, podemos adotar que o trabalho finitesimal é igual a força vezes deslocamento. E sabemos, né, pessoal, que foi até comentado aqui em cima, que força é o quê? Pressão exercida sobre o êmbolo sobre a sua área. Então, é P vezes A, vezes o deslocamento finitesimal. E quando temos que a área vezes o deslocamento finitesimal é justamente o que, pessoal? dV, que é a variação finitesimal do volume do gás internamente. Logo, temos que trabalho finitesimal é igual a pressão vezes o volume finitesimal do gás. Tudo bem? Logo, dando continuidade, temos também, né, pessoal, que em que dV é a variação finitesimal do volume do gás devido ao movimento do êmbolo, né? Então, quando o número de esfera removida é suficiente para que o volume varie, né, do seu estado inicial para o seu estado final. Logo, o trabalho realizado pelo gás é justamente essa equação, né, onde temos que trabalho, que é caracterizado como W, é igual ao que? A integral da deslocamento da trabalho finitesimal, onde também sabemos que o trabalho finitesimal é o que? Como a gente viu no slide anterior, pressão vezes dV. Tudo bem? Sobre aqui na integral, volume inicial e o volume final. Tudo bem? Então é importante agora de saber, né, o comportamento, né, do trabalho, quando ele é positivo, quando ele está estático, quando ele é negativo e entre outros fatores. Então, para compreendermos melhor, é importante analisarmos o que? O diagrama pressão-volume, certo? Então, um gás confinado um cilindro com êmbolo móvel, certa quantidade de calor, que é o Q, pode ser adicionado ou removido do gás, como a gente viu no desenho, né? Conforme o acionamento de aumento de temperatura ou diminuimento de temperatura. Regulando o que, pessoal? Justamente a temperatura do reservatório térmico ajustável. Então, certa quantidade de trabalho, que é o W, pode ser realizado pelo gás ou sobre o gás levantando ou abaixando o êmbolo, né? Ou seja, conforme esse deslocamento do êmbolo, né, o trabalho ele é alterado. Então, nesse primeiro exemplo aqui, na letra A, a gente pode observar aqui, essa área sombreada é justamente o quê? Trabalho. E ele está o quê? Positivo, como vocês podem observar o deslocamento aqui da seta, né, do seu estado final, inicial para o seu estado final, certo? Ou seja, a gente ocorre aqui um deslocamento do volume, consequentemente também temos o deslocamento da pressão. Ou seja, a área sombreada representa o trabalho realizado por um sistema ao passar de um estado inicial para um estado final, né? E o trabalho é positivo porque o volume do sistema o quê? Aumenta, como vocês podem observar segundo esse sentido, né? Como aqui pode observar aqui no eixo X. Agora na letra B a gente pode observar o que, pessoal? O trabalho continua a ser positivo, né?
maior do que o anterior, certo? Mas a gente pode observar também, pessoal, que o gás passa de um estado I para o F, né? Mas realiza um trabalho maior, sendo que entre o intervalo I e a pressão ela continua, ela fica o quê, pessoal? Constante, ela não altera, né? Já no intervalo AF, o volume é constante, ele não aumenta nem diminui, né? Agora, na letra C, a gente pode observar aqui que o trabalho continua positivo. No entanto, ele é o quê? Menor do que os anteriores. Por quê, pessoal? Porque a gente pode observar aqui no gráfico, né? Aqui a pressão, ela tá o quê? Segundo esse sentido aqui, tá diminuindo, né? Então, mesmo assim, o trabalho é positivo, mas em comparação aos anteriores é menor. Ou seja, o gás também passa de I para F, mas realiza um trabalho menor. Já na letra D, podemos o quê? Controlar a quantidade de trabalho, né? Ou seja, o trabalho pode ser ainda menor na trajetória o quê? ICDF. Ou seja, o trabalho é somente essa areazinha aqui, ó. Tudo bem? Já agora é maior se a gente fizer o quê? IGHF. Ou seja, ela abraça toda essa área aqui desse retângulo, é o trabalho. Né? Agora, na letra E, a gente já observa o que? O trabalho negativo, porque o gás está passando do seu estado final para o seu estado inicial e no sentido contrário do volume. Tudo bem? Então, nesse caso, o sistema vai do estado final para o estado inicial quando o gás é comprimido por uma força externa e o volume diminui. Logo, o trabalho realizado pelo sistema é negativo. Já na letra F, temos o que, pessoal? O trabalho total do sistema. Ou seja, porque ele fica o quê? Em um movimento cíclico. Temos aqui no estado inicial, o gás depois vai para o estado final e vice-versa. Depois vai do estado final para o estado inicial. Então, no ciclo, o que fica internamente é o trabalho total realizado pelo sistema. Então, temos que há um ciclo no sentido horário, corresponde ao trabalho positivo. Já no outro sentido, negativo. Então, para ficar mais claro, né, como vimos, quando um sistema passa do estado inicial para o estado final, tanto o trabalho realizado quanto o calor transferido depende do modo como a mudança é executada, né? Então, a diferença trabalho, calor menos trabalho, que no caso Q menos W, depende apenas dos estados inicial e final, e não da forma como o sistema passou de um estado para o outro, né? Ou seja, pessoal, isso é categorizado. Ou seja, Q menos W é independente. Ele só depende apenas do estado inicial e final do sistema. Já em todas as outras combinações, como Q e W, ou apenas Q, ou apenas W, né? Ou Q mais W, ou Q menos 2W, depende da trajetória. Então, de fato, sugere que a grandeza calor menos trabalho, que no caso Q menos W, é uma medida da variação de uma propriedade intrínseca do sistema. Ou seja, não ocorre mudança química, né, da sua composição química. Por isso é considerada intrínseca. Chamamos essa propriedade de energia interna. Então, como vocês podem observar aqui embaixo, temos aqui a variação da energia interna. É o que? Variação da energia interna final menos a variação interna inicial, né? Que é igual calor menos trabalho. Logo, a fórmula da primeira lei da termodinâmica é justamente essa. Variação da energia interna é igual a quê? Q menos W, certo? Que no caso calor menos trabalho, certo? E quando a gente ocorre a variação finitesimal, é só acrescentar o D na formulação, certo? Então temos aqui a variação finitesimal da energia interna, né? Igual o calor finitesimal menos trabalho finitesimal. Já, pessoal, agora que isso aqui é muito importante observarmos. A energia interna de um sistema tende a aumentar se acrescentarmos energia na forma de calor, certo? Quando a gente aumenta essa variável, consequentemente a gente aumenta o quê? A variação da energia interna. E diminui a energia na forma de trabalho realizado pelo sistema. Ou seja, se a gente aumenta aqui o trabalho, consequentemente diminui o quê? A variação da energia interna devido ao sinal aqui, né, que está subtraindo. Tudo bem? Agora é importante observarmos que o trabalho realizado sobre o sistema
é sempre o negativo do trabalho realizado pelo sistema, como a gente observou aqui. Logo, se reescrever uma equação em termos de trabalho S, que é o trabalho efetuado sobre o sistema, aí o sinal fica o quê? Positivo. Então, porque o trabalho efetuado sobre o sistema é igual ao quê? Trabalho efetuado pelo sistema. Certo? Então, pessoal, isso aqui vai depender da questão, como eles forem perguntar, mas é importante ficar atento, né? Porque o normal é o quê? Trabalho efetuado pelo sistema. Por isso que o trabalho é negativo. Certo, pessoal? Então, dando continuidade em relação à primeira lei da termodinâmica, é importante entender alguns processos especiais, que no caso é o processo adiabático, o volume, processo a volume constante, processo cíclico e a expansão livre. Onde temos que o processo adiabático é justamente caracterizado quando não ocorre troca de calor, ou seja, aquele que acontece tão depressa ou em um sistema tão bem isolado que não ocorre troca de calor entre o sistema e o ambiente, ou seja, o sistema isolado. Então, calor é adotado como que? Igual a zero. Logo no processo adiabático, temos que a variação da energia interna é igual ao que? Menos trabalho. Tudo bem? Então, se o sistema realiza trabalho sobre o ambiente, ou seja, se W é positivo, a energia interna diminui o seu valor igual ao do trabalho realizado, né? Ou seja, aumentando aqui o trabalho, consequentemente a gente diminui a variação da energia interna, devido ao sinal negativo. Se por outro lado o ambiente realiza o trabalho sobre o sistema, seja se o W é negativo, a energia interna do sistema aumenta e o valor é igual ao trabalho realizado. Certo, pessoal? Agora em relação ao volume constante, né? A gente adota que o trabalho é igual a zero. Por quê? Porque o trabalho é igual a zero? Porque o volume do sistema é mantido constante, ou seja, não ocorre variação. Consequentemente, a diferença entre a variação de volume final menos o volume inicial é igual a zero. Então o sistema não pode realizar trabalho. Então temos que trabalho igual a zero na primeira lei da termodinâmica. Certo? Como a gente pode observar aqui na expressão, né? Se temos aqui o trabalho, né? Aquela formulação final, trabalho é igual ao quê? A integral, volume inicial sobre volume final, vezes a pressão, vezes dV, né? Sabemos, né, que o volume inicial é igual ao volume final por ser constante, consequentemente o trabalho é igual a zero. Logo, no processo a volume constante, a variação da energia interna é igual ao calor. Assim, se o sistema recebe calor, a energia interna do sistema aumenta. Se por outro lado o sistema cede calor, a energia interna do sistema diminui. Tudo bem? Agora, no processo cíclico, como a gente pode observar, o trabalho é igual, o calor, né, é igual ao trabalho. Por quê, pessoal? Porque não ocorre, no caso aí, a variação da energia interna do sistema é constante. Ou seja, existem processos nos quais, após certas trocas de calor e de trabalho, o sistema volta ao seu estado inicial. Então, quando ocorre o retorno do seu estado inicial, não ocorreu a variação da energia interna, né? Ou seja, a variação da energia interna ela é constante. Então, nesse caso, nenhuma propriedade intrínseca do sistema pode variar. Então, assim, o trabalho total realizado durante o processo é exatamente igual à quantidade de energia transferida na forma de calor. Logo, temos que a energia interna do sistema permanece a mesma. Então, os processos de ciclo representam a trajetória fechada do diagrama PV. Pressão-volume. Já nas expansões livres, como vocês podem observar, ele adota aqui o que? A variação da energia interna é igual a zero. Porque o calor e o trabalho também é igual a zero. Como o sistema está fechado e vedado, né, os processos no quais não há troca de calor com o ambiente, nenhum trabalho é realizado. Então, logo, temos que calor, trabalho e variação da energia interna, todos são iguais a zero nas expansões livres. Como vocês podem observar aqui nessa imagem, né? Temos um sistema aqui, interligados, né, onde estão separados, né, por uma válvula. Quando ocorre a abertura da válvula, o gás aqui expande para o outro lado, né, onde esse gás ele vai de uma forma controlada, sem haver o que? Variação da temperatura, sem haver o que? Variação de calor, sem ocorrer variação que? De trabalho, e consequentemente a gente verifica que a variação da energia interna é igual a zero. Então está aqui como um exemplo de lembrete, né, dos 4 processos.
Então vamos aqui aplicado na questão, né? Então, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, se durante um processo cíclico sofrido por um sistema termodinâmico de massa fixa, o sistema recebe o quê? Menos 3 joules de calor do ambiente. Então, a variação da energia interna do sistema e o trabalho realizado são o quê, pessoal? Então, pessoal, ele está comentando sobre o quê? Processo cíclico, né? Então, no processo cíclico, como a gente havia comentado, a variação da energia interna é constante, ou seja, é zero. Logo, o calor é igual ao trabalho. Se ele comentou que o calor é menos 3 joules, né? Recebe menos 3 joules, consequentemente o trabalho que também é o quê? Menos 3 joules. E sabemos que a variação da energia interna é zero, então aqui das opções temos A, C e E. E o trabalho também é menos 3 joules, né, de calor, devido ao processo ser cíclico, onde a gente sabe que o calor é igual ao trabalho. Logo temos que a letra E é a resposta. Certo? Ou seja, a variação da energia interna é zero e o trabalho realizado no sistema é menos 3 joules. Já nesse outro exemplo temos aqui, ó, que de acordo com a primeira lei da termodinâmica, se durante o processo adiabático, né? Lembrando, pessoal, no processo adiabático o calor é igual a zero e a variação da energia interna é igual ao quê? Menos trabalho. Certo? Importante lembrar disso. Então, sofrido por um sistema termodinâmico de massa fixa, a energia interna do sistema aumenta que 3 joules. Então o calor recebido e o trabalho realizado pelo sistema é em qual opção, né? Ou seja, se a gente sabe que no processo cíclico a variação da energia interna é igual a menos trabalho, se a variação da energia interna deu o quê? Menos 3 joules, consequentemente o trabalho é o quê? Menos 3 joules. E o calor, né? Que no processo cíclico, certo? Então temos aqui, ó, pessoal, justamente isso. No processo adiabático, né? Que a variação da energia interna é igual ao quê? Menos trabalho. Logo, se na questão ele comentou que a variação da energia interna é 3, logo a variação do trabalho é o quê? Menos joules. E o calor é zero. Então a última questão aqui para compreensão temos aqui, né, pessoal? Já vamos direto, ó, ele está comentando processo cíclico. E ele adotou o quê? Processo cíclico que a gente sabe, que a variação da energia interna é igual a zero e o calor é igual ao trabalho. E ele deu o que na questão aqui? Ele comentou aqui, ó, que o sistema recebe 4 joules de calor. Logo, trabalho é o quê? É 4 joules. E a variação da energia interna é o quê? Zero. Então, aqui nas opções temos que a variação da energia interna do sistema é o quê? Zero. Então é A ou C. E o trabalho realizado pelo sistema é 4 joules. Então, resposta letra A. Certo? Então, pessoal, aqui muito obrigado e encerramos aqui a nossa 6ª aula.